Olá, irmãos, que a doce paz de Jesus seja conosco. Sou Valmor Santos em mais um vídeo de estudo da doutrina espírita. Muitos acreditam que chegamos ao final dos tempos. Alguns até falam em fim do planeta. Porém, encontramos em A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Muitos acreditam que chegamos ao final dos tempos. Alguns até falam em fim do planeta. Vamos pensar sobre esse tema? O planeta Terra é composto pela parte física e pela parte espiritual. Na parte visível temos regiões mais evoluídas economicamente e cientificamente, e as mais pobres, cuja miséria aterradora nos é incompreensível. Já na parte invisível, aos olhos físicos, temos as regiões superiores, onde se vive na paz e no amor. E temos também as regiões umbralinas, que a muitos lembram o inferno de Dante. Mas a Terra será só isso? Encontramos nas obras secundárias da doutrina espírita informações de que, desde a Segunda Guerra, o umbral vem sendo esvaziado, isto é, as criaturas ainda voltadas para o egoísmo e o ódio, infelizes de pouca evolução, portanto, estão renascendo para uma última chance de regeneração no plano físico. Essas criaturinhas de Deus, logo que se adonam do corpo, praticam toda forma possível de egoísmo e de maldade. Raras aproveitam a oportunidade. E aquelas que não estão conseguindo vencer seus limites pelo altruísmo e pela boa vontade estão sendo daqui retiradas e levadas para um planeta mais primitivo. Não por punição de Deus, mas por uma afinidade vibracional. Até chegamos a acreditar que o mundo está perdido, porque as notícias nas diferentes mídias valorizam o lixo social em detrimento das ações positivas. Mas o que nos diz a doutrina espírita via o Evangelho segundo o Espiritismo? No capítulo 3, Há muitas moradas, encontramos o tema Progressão dos Mundos, ditado pelo Espírito Santo Agostinho. Diz ele: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação planetária. Porquanto nada em a natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador? E prossegue, ele, referindo-se ao planeta, a chegada a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Já em A Gênese, capítulo 18, São chegados os tempos, que fala dos sinais do tempo e da geração nova, Allan Kardec faz uma colocação. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. E logo Kardec pergunta, em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Respondem os espíritos mais adiante. Para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verificará dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos. Porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação, confusão e constituiriam obstáculo ao progresso.
Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Substituirão os espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença, de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a reencarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E logo adiante, diz: a época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Quem acompanha as mídias percebe a quantidade imensa de vídeos de crianças se revelando gênios precoces nas áreas das artes, da ciência e do amor. Assim, meus irmãos, decepcionados ficarão os que contem ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, como se Deus precisasse de efeitos circenses. Tudo na economia divina é calmo, é progressivo, é constante. Pensemos nisso. Que as bênçãos de Deus sejam conosco.